Este vídeo é destinado aos filósofos de plantão. Hoje em dia as pessoas gostam muito de estoicismo, mas a verdade é que o estoicismo veio pouco depois de Aristóteles e Platão, ou melhor, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu gostaria de falar de Platão e Aristóteles hoje e como que as escritas deles, os ensinamentos, são realmente revigorantes para a nossa alma e para a nossa humanidade individual. Platão foi conhecido muito pelos seus movimentos políticos. Ele escreveu A República, ele fez parte da primeira democracia verdadeira da humanidade, talvez a primeira e a última, e naquela época as pessoas tinham influência até nas decisões militares, para vocês entenderem a proporção da democracia que era. E Platão também comentava muito sobre os sólidos platônicos e o mundo das ideias. Platão criou a primeira faculdade de todos os tempos, e lá ele ensinava astronomia, biologia, matemática, geometria e filosofia, política também. Ele acreditava que todo mundo tinha que ter um caráter de rei e de filósofo. E para simplificar o que é filosofia, eu tenho uma frase de cunho próprio bem simples. A filosofia é como nós digerimos o conhecimento. Então, a gente absorve muito conhecimento, muitos estudos, muitas perspectivas de vida, e quando a gente para fazer sentido disso para nós mesmos e entender o mundo e associar um conhecimento com o outro e pensar em como buscar o próximo conhecimento, o próximo estudo, o próximo experimento, isso é a filosofia. Então ela ainda existe muito, ainda está totalmente presente na vida de todos, e ela ajuda a gente a entender o que é a vida, qual é o valor da vida humana, qual é o valor das nossas ações, os propósitos maiores da nossa vida, que não é só trabalhar e pagar as contas, se melhorar a fim de melhorar a sociedade, conhecer a verdade, tentar entender se existe um criador maior de todo o universo, que na minha opinião com certeza existe, e entre outras verdades peso pesado. Platão, já em sua idade um pouco mais avançada, teve um aluno, Aristóteles. Aristóteles também foi um grandíssimo mestre, abordou muito a questão das virtudes, a justa medida, que ele chamava, e os vícios, vícios para menos e vícios para mais. Por exemplo, na humildade, a gente pega a humilhação como vício para menos e a arrogância como vício para mais. A humildade, na verdade, não é você se omitir. A humildade é você saber se colocar justamente de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas conquistas e experiências dentro do círculo que você está em determinado momento. Então a humildade não é passiva, a humildade é um equilíbrio entre passivo e ativo, a justa medida. Aristóteles também falava da eudaimonia. A eudaimonia é uma palavra muito curiosa, e o que acontece? A tradução de eudaimonia significa eu, bom, e daimonia seria espírito, o gênio da lâmpada, entidades, e ao mesmo tempo pode ser o nosso guia interior. Então, se a gente for traduzir da melhor maneira que eu acredito, seria o bom guia interior. Quando a gente tem um bom guia interior, quando a gente enaltece ele na nossa vida, a gente deixa as circunstâncias de lado e passa a pensar só como reagir às circunstâncias da melhor maneira possível. Então, esse seria o maior objetivo de vida. E a eudaimonia também se complementa com o conceito de virtudes e excelência. Excelência para Aristóteles também era uma coisa assim fundamental. Aristóteles tinha uma frase: o discernimento gera as virtudes, mas para ter entendimento você precisa ser um homem virtuoso. Então a gente tem que trabalhar esses dois lados, de entender a realidade e ser um cidadão excelente. E para finalizar, eu queria dizer uma coisa sobre o nome de Aristóteles. Aristóteles ele não nasceu com esse nome, eu acredito, e como Platão ele foi dado esse nome, ou
cunhado junto com esse nome, como queira. E Aristóteles significa Aristos e Telos, é uma mistura dessas duas palavras. Aristos vem de arites, que seria virtudes ou excelência, e telos seria objetivo ou fim. Então, se você junta o significado do nome de Aristóteles, é aquele destinado a ser ótimo. Espero ter renovado vossos olhos. Até a próxima.